Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior divulgação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia de Almada. Esta conversa é intitulada Almada, quando a arqueologia somos nós, com a oradora Tânia Casemiro, formada em 2004 em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa e em 2005 em Artifact Studies na University College of London. Tem terminado o doutoramento em 2011. É atualmente investigadora na Universidade Nova de Lisboa. A sua pesquisa aborda modelos relacionais entre agentes humanos e não humanos num mundo globalizado e como estes atuam na formação de diferentes identidades, desenvolvendo modelos conceptuais e metodologias que permitem o estudo de mudanças e manutenções estruturais de longa duração, tanto a nível social como cultural. Agradecemos a vossa presença. Durante a apresentação pedimos que desliguem os microfones para não criar qualquer tipo de interferência ou ruído. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados no final da apresentação. E agora passo a palavra à oradora. Olá, boa tarde a todos. Antes de começar a falar, em primeiro lugar queria agradecer ao Centro, sobretudo através da Eva, que foi ela que me contactou por este convite, e dizer que vou tentar uma coisa nova. Portanto, ainda bem que toda a gente já sabe que a minha posição é um bocado mais ambígua relativamente à arqueologia e à maneira como as coisas são feitas, porque eu hoje vou tentar algo um bocadinho diferente da maneira como estamos habituados a ver a arqueologia mais clássica. A grande vou tentando de alguma maneira dar o meu contributo e fazendo coisas ligeiramente diferentes. Eu sei que há pouco tempo a Elizabeth estava-se a queixar do meu som, acho que agora já esteja mais do que ótimo, e obrigada a todos. Quando me foi proposta, e agora começando e falando um bocado, e tornando isto extremamente informal, quem me conhece sabe que eu não tenho um osso de formalidade académica em mim. Portanto, quem, de alguma maneira, se quiserem interromper ou falar ou dizer qualquer coisa, eu acho que eu gosto sempre muito mais de conversas. Eu costumo dizer que um diálogo é muito mais interessante que um monólogo, seja em que situação for. Portanto, se de alguma maneira quiserem falar ou disser algo ou lembrarem-se de alguma coisa, anotem, assentem, mandem uma mensagem, depois pode falar no fim. O que eu ia tentar aqui hoje, e suponho que já estão a ver no PowerPoint, neste momento acho que o meu centro de investigação vai me matar porque eu esqueci de pôr os logotipos todos, mas isso não há problema, depois eu faço um pedido de desculpas oficial. Portanto, o que eu queria aqui falar hoje não é tanto, e eu própria admito que nos últimos anos do meu trabalho e da minha carreira tenho se calhar feito uma aproximação bastante tradicional àquilo que é a arqueologia. Eu mudei muito nos últimos anos, creio que todos nós mudamos, porque nenhum de nós aqui era a pessoa que era há 10 anos atrás, mas eu mudei sobretudo a forma como vejo a arqueologia, como a penso e como a sinto. E era isto hoje que eu queria falar aqui um bocadinho porque realmente a arqueologia para mim já foi em tempos, já não é o estudo do passado humano através da cultura material. Essa já não é a arqueologia que eu faço, essa já não é a arqueologia que eu quero fazer, essa já não é a arqueologia que eu quero transmitir. E eu usei aqui um pouco esta comunicação para refletir, mais do que para apresentar dados, para apresentar valores, mais do que para apresentar objetos. É uma reflexão. E é uma reflexão em torno da forma como nós todos que aqui estamos, mas nós, na generalidade, enquanto comunidade, enquanto sociedade, fazemos arqueologia e pensamos arqueologia e somos parte integral daquilo que é a arqueologia. E a grande pergunta é o que é a arqueologia? E, na minha opinião, e isto parece uma questão aqui um bocado complexa, a arqueologia são relações, são um sistema de relações, são conexões, mas não são simples conexões entre pessoas e coisas. E vamos imaginar que aqui nesta pequena ideia, isto é só para vos pôr a par do que é que eu sinto que é a arqueologia. A arqueologia para mim não é o estudo do passado humano através da cultura material, como eu estava a dizer, é o estudo das relações.
E vamos imaginar que neste pequeno esquema que aqui está, as pessoas estão representadas a vermelho, e os objetos estão representados a cor-de-rosa, e os sítios e os edifícios estão representados a verde, e os animais estão representados a azul, e representadas a amarelo. Portanto, a ideia é, há todo um sistema de relações entre pessoas, coisas, animais, sistemas, ambientes, ecologia, tudo o que vocês possam pensar que faz com que haja um sistema de relações, entre relações e relações. Portanto, isto é aquilo que nós vamos falar hoje, isto é aquilo que nós vamos assentar-nos e que a ecologia é efetivamente um estudo de relações. E vamos deixar a cultura material como uma parte, ou uma das partes que tem essas relações, mas é muito mais do que isso. E vamos começar pelo clássico, claro. Eu não queria deixar de falar sem Almada, sem falar um dos sítios mais antigos que nós temos aqui planos pensados, publicados aqui em Almada, que é ali na Ramalho, e um dos sítios neolíticos mais antigos, que até está publicado na Almadã, ou pelo menos a primeira notícia, em 84, e dizer que sim, isto é arqueologia, obviamente, e ninguém aqui está a questionar. Mas aquilo que eu vos quero levar para uma grande viagem de alguns anos é que isto também é arqueologia. E é esta arqueologia que nós fazemos todos os dias. É esta arqueologia que pessoas como nós que aqui estamos neste momento, alguns de nós em Almada, outros de nós fora dela, obviamente, nem todos aqui estamos disponíveis a viver em Almada, mas isto é efetivamente aquilo que eu quero falar, que é como é que nós, pessoas que vivemos nesta cidade, pessoas que às vezes pensamos o nosso dia-a-dia e muitos de nós não o pensamos com o impacto que ele pode ter, a arqueologia não tem que ser feita a escavar. A arqueologia não tem que ser feita sequer de coisas antigas. A arqueologia somos todos nós. E somos nós que criamos este sistema de relações que pode, de alguma maneira, eu aqui estou-vos a apresentar a cultura material, mas não só, quero que vocês olhem para o ambiente todo. Não é só aquele ecoponto, não é só aquele caixote de lixo, não é só, são todas as vivências humanas que estão por trás deste momento que foi captado nesta fotografia, que é um único momento, mas são todas as vivências humanas que foram captadas e tudo aquilo que nós, e a brincadeira é, se nós olhássemos para um caixote de lixo há 2000 anos atrás, aí não haveria dúvidas. Mas aqui também não há, ou pelo menos para aquilo que eu penso também não há. E é isto que eu quero abordar e quero sobretudo desafiar e problematizar, que é de que maneira é que nós, em Almada, somos a arqueologia, de maneira que nós, cidadãos, habitantes, visitantes, cá vêm ocasionalmente, cá fazem, deixam uma marca, deixam efetivam uma relação que pode de alguma maneira mostrar como é que todos nós compomos e fazemos um sistema arqueológico, e nós somos arqueológicos, vivemos naquilo que nós chamamos um mundo arqueológico e somos produtores intensos e constantes, dinâmicos e assíduos numa arqueologia que está constantemente a ser feita, efetivada e conseguida. Mas, se nós pensarmos o que é a arqueologia, que é o estudo das relações, temos que pensar daqui a Almada, não é? E eu tenho sempre esta minha sensação que quando eu quero saber o que é alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é vou ao Google. E eu acho que o Google é uma ferramenta para a arqueologia do mais extraordinário que existe, porque efetivamente ela mostra, o Google mostra-nos, porque as opções que nos são dadas é dada através das páginas que são mais vezes visitadas numa determinada cidade ou num determinado sítio. Eu garanto, se vocês agora googarem Ucrânia, não vai aparecer uma Ucrânia bonita, vai aparecer uma Ucrânia destruída. Portanto, o Google é um reflexo intenso daquilo que são as pesquisas e daquilo que a própria sociedade entende como o sítio onde nós estamos e aquilo que nós queremos ver e conhecer. Nesse sentido, quando nós olhamos para aquilo que é a Almada, aquilo que nós vemos é claramente esta questão paisagística do monumento, pelo menos de maiores dimensões que existe nesta cidade, mas é curioso como não nos dá algo em concreto ou em particular, não nos mostra um edifício, não nos mostra um sítio, não nos mostra uma pessoa, não nos mostra nada, mas vai nos mostrar claramente este conceito de identidade mais abrangente que é a cidade e o espaço, da qual todos nós pertencemos e da qual todos nós trabalhamos arqueologicamente todos os dias. Portanto, é muito interessante ver do ponto de vista como é que nós arqueólogos sentimos o espaço através da paisagem e através de como é que nós sentimos que o que é a Almada, e aqui agora fazia o exercício a todos vocês que aqui estão, conhecem a cidade, que é quando nós pensamos em Almada, o que é que nós pensamos imediatamente?
Pensamos imediatamente no monumento, pensamos imediatamente num sítio, pensamos imediatamente em pessoas. O que é que todos nós pensamos? Tudo isso é arqueológico, porque tudo isso são relações. Claro que eu, quando estou aqui a abordar, obviamente que eu posso dizer-vos que a arqueologia é algo que sempre existiu e que vai desde a antiguidade até hoje, até há bocadinho, até há 1 minuto, há 30 segundos atrás. Neste momento nós estamos a fazer relações arqueológicas, mas todo este meu despertar de consciência sobre a Almada não nasce do nada. Obviamente quem conhece aqui o meu trabalho, e a Mariana há bocado estava a dizer que eu estudo sobre cultura material, eu comecei por aí. E este despertar por Almada começou numa intervenção arqueológica. E numa intervenção arqueológica que foi feita durante a pandemia, até em 2020, foi feita na Rua do Castelo, lá em cima na zona da Almada Velha. E uma das coisas que se foi fazer foi um acompanhamento arqueológico para a construção de uma casa. Primeiro fizeram sondagens, depois foi o acompanhamento para a construção de uma casa, e aquilo que se encontrou foi único e exclusivamente, quer dizer, ali um contexto dos anos 80. Os pacotes de leite que lá estavam ainda estavam datados de 1900. Portanto, era extraordinário como nós tínhamos ali algo que nos podia datar aquele contexto arqueológico. E ele é extraordinário, espero que nós consigamos publicá-lo em breve, porque ele é extraordinário por questões muito mais identitárias da própria cidade, em plenos anos 80, quando o mundo já é todo um relambório de conexões e nós estamos aqui num ambiente extremamente conservador, o que é muito interessante. Portanto, nós estamos a viver as consequências de décadas e décadas de ditadura que ainda aqui estamos. E a cidade que se tornou politicamente desculpem, que se livrou politicamente da ditadura, ela ainda consegue, do ponto de vista mental, ser extremamente conservadora. Mas isto fez-me pensar, e pôs-me a pensar porque eu nasci nos anos 80, nos inícios dos anos 80, e uma das coisas que eu me lembro claramente era desta cidade. E quando nós fizemos esta escavação arqueológica, quando esta escavação arqueológica foi feita, eu claramente comecei a pensar: o que é isto de ser arqueológico? O que é isto de Almada dos anos 80 ser uma cidade arqueológica? E eu lembro-me claramente que na altura até perguntei por a questão, que é à reserva do Museu da Almada e da Câmara, que é como é que a gente vai entregar estes materiais arqueológicos, não é? Porque isto são materiais arqueológicos, eu vou identificá-los como materiais arqueológicos, como é que eu os vou entregar? Vou pô-los numa caixa, vou entregá-los no relatório onde eles estão no inventário, e vou dizer pacote de leite datado com a data de validade de 30 de setembro de 1987. Portanto, é extremamente interessante a maneira como depois nós podemos bater isto, que é a própria cidade e os próprios arqueólogos ainda não estão preparados para pensar que aquilo que sentiram no tempo de vida deles, alguém dizia no outro dia, não, isso não pode ser arqueologia. Então porquê? Porque, na verdade, eu lembro-me de viver esse tempo. Não, isto é arqueologia, não há problema nenhum, não há dúvida nenhuma, e a verdade é que isto é algo que nós estamos a viver, e como estamos a viver, se calhar já não é, para certas pessoas não é tão entusiasmante, já não temos de descobrir o que era, temos é que pôr a pensar um bocadinho e pensar como é que vamos problematizar, como é que vamos nos lidar com causas sociais, como é que nos vamos lidar com causas culturais, e como é que vamos falar e como é que vamos perceber a própria evolução social. Portanto, foi aqui neste momento, eu já tinha vindo a pensar já há mais tempo, mas foi aqui sobretudo em que eu comecei a pensar como é que a Almada pode efetivamente vir a ter uma arqueologia contemporânea e vir de alguma maneira a pôr, e comecei a pensar e comecei a ver como é que as nossas próprias relações podem ser arqueológicas. E eu tenho um privilégio porque aquilo é a vista da minha cozinha, ou vocês estão aqui a ver neste momento. Portanto, eu moro em Cacilhas e eu todos os dias acordo, aquilo ao nascer do sol, a cozinha há 2 dias atrás. Portanto, como vocês podem ver, aquilo há um certo privilégio de eu poder pensar a Almada e poder pensar todas estas relações com o Rio, com Lisboa, com o ambiente envolvente, com tudo isto, e eu poder pensá-lo todos os dias e pensar como é que eu própria posso dar uma leitura extremamente arqueológica às minhas próprias vivências, às minhas próprias relações, e depois passá-las para outros grupos e para outras comunidades e para outras pessoas. Como vocês podem ver, tendo em conta que todos nós somos e promovemos leituras arqueológicas e relações arqueológicas, e estamos todos nesta questão, uma das coisas mais fascinantes que me aconteceu nos últimos tempos em Almada, da qual eu tenho uma grande coleção de fotografias, não vos vou agora aqui aborrecer com elas, mas uma grande coleção de fotografias, foi a greve da recolha do lixo
que todos nós assistimos em dezembro do ano passado. Isto houve uma grande comoção da população, não é? Porque nós vivemos num mundo onde num mundo quase, a palavra não será ascética, mas num mundo onde visualmente a paisagem urbana tenta de alguma maneira eliminar o lixo das nossas vivências e das nossas mentes, e todos nós descartamos, e quando descartamos algo, façamos reciclagem ou não. Esta agora é outra questão, como é que a arqueologia lida com a reciclagem é outra questão. Mas façamos nós a reciclagem ou não, é toda uma questão muito interessante, como é que nós aprendemos a descartar o lixo e deixar-nos preocupar com ele, e a deixar de pensá-lo como um problema urbano, ou quando o lixo se acumula, é esse um problema urbano. Eu, nesta altura, recolhi imensas imagens, recolhi imensos depoimentos, as redes sociais estavam cheias de problematizações sobre a questão do lixo e da greve dos homens do lixo, e com diferentes opiniões, obviamente, e com diferentes estudos, e é uma das coisas que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos tempos, é toda esta problematização, como é que um fenómeno, um epifenómeno, algo que aconteceu durante 3 dias em dezembro, de alguma maneira refletiu como é que a própria sociedade e como é que nós próprios vemos as relações arqueológicas e a maneira como a cultura material depois descartada nos afeta. O que do ponto de vista arqueológico para mim é maravilhoso. As relações que nós temos com as coisas, e a partir do momento em que nós as descartamos, queremos quebrar com essa relação. Ou essa relação já não é mais do que uma terna memória. E isto para mim foi extremamente interessante e é algo que eu ainda quero problematizar. Mas claro que não é só o lixo, ou pelo menos não é só esta cultura material que nós intencionalmente descartamos, que tem mostrado a minha memória. Uma das coisas que eu me interesso muito, eu ainda não tenho um nome em português para isto, os ingleses chamam-lhe mudlarking, que é esta nossa maneira de ver como é que as coisas que dão à costa, como é que as coisas que vêm nas marés e o rio traz, e no nosso caso em Almada o rio Tejo, ou do lado, se pensarmos na Costa da Caparica, que também aconselho, como é que o mar e toda aquela zona ali do rio e o cruzamento do rio e o mar, nos pode de alguma maneira fazer pensar a nossa cidade em termos de como é que as relações arqueológicas contemporâneas podem dizer-nos algo. E eu tenho visto isto muito e tenho ido constantemente, é um projeto maior, é uma ideia maior, que eu tenho, mas e que felizmente tenho uma equipa maravilhosa e um grupo de colegas maravilhosos que estão a trabalhar comigo e que de alguma maneira faz sentir como é que nós podemos pensar como é que algo que já não é, e agora entra numa parte teórica da arqueologia muito interessante, que é como é que algo que já foi descartado, que já não está na nossa, enquanto o lixo ainda está na nossa ação e na nossa agência, depositá-lo em algum lado e depois já não queremos saber dele, depois passa a ser preocupação e agência de outros atores, como é que às vezes a agência já não é humana e como é que uma agência que é efetuada por um rio, um mar, umas marés, pode de alguma maneira dar-nos indicações como é que a nossa própria cidade reage no tempo e no espaço. Esta é outra das provocações que eu tenho estado vindo a pensar, e a forma como o próprio rio pode ser um agente, sempre foi, mas continua a ser um agente ativo das nossas relações com o presente e com o passado. Claro que isto é extremamente interessante quando nós vamos, por exemplo, aos areais e vemos como é que o lixo é pensado a nível da balneário, da questão das praias. Mais uma vez nós vemos o lixo como algo que queremos tirar da nossa mente, que é uma coisa horrível, que é uma coisa que temos de descartar, e pensamos-lo claramente como algo que não o queremos ver, mas nem sequer é muito uma preocupação ecológica. Tira-me da frente, eu já não penso nisso. Portanto, é muito interessante como é que a arqueologia pode também dar respostas a estas questões ecológicas e estas questões da própria sustentabilidade, em que como é que nós vemos o lixo contemporâneo e como é que ele afeta o nosso dia-a-dia e como é que nós poderemos de alguma maneira criar um discurso, uma narrativa que nos interessa muito para a própria consciencialização e para a própria maneira como a sociedade aborda estes problemas. Não é só o lixo nas praias, é o lixo em todo lado, e como vocês já viram, eu sou alguém muito interessada por lixo, mas é o próprio lixo nas praias e a própria maneira como nós vemos descartadas, e esta fotografia foi tirada há uns anos no Ginjal, no cais do Ginjal, onde alguém, por alguma razão, tinha descartado um monitor antigo, e ele tinha ficado por ali,
tinha-se perdido, porque esta é outra das questões dos próprios lixos. E o Cais do Gijal tem dado, como nós vemos algumas fotografias daqui a uns segundos, tem dado umas leituras muito interessantes e é um sítio da Almada extremamente recorrente, onde eu recomendo toda a gente a ir num dia depois de um sábado de manhã ou um domingo de manhã e ir e passear ali por aquela zona e ver, e se conseguimos olhar com olhos de arqueólogo para todas aquelas relações que ali estão estabelecidas, percebemos que há ali acontecimentos que nós podemos recolher e refletir e que aconteceram por ali e que nos mostram uma própria dinâmica da cidade, uma dinâmica ou mais festiva, ou mais relacionada com vícios, ou mais relacionada com outros tipos de questões, que de alguma maneira nos mostram e nos fazem pensar como é que a própria cidade é uma cidade viva e é uma cidade que está permanentemente a estabelecer relações e, claro, as relações que nós vemos mais é entre as pessoas e as coisas, são as coisas que nos ficam, mas claramente nós podemos fazer muitas leituras daquilo que foi dito, que foi feito. Vemos restos de bebidas alcoólicas, restos de copos de café, vemos restos de beatas, vemos restos de consumo de drogas pesadas, vemos uma série de eventos que ali ocorrem, mas também vemos coisas que não são só más, isto não é só mau, vemos coisas que aconteceram, vemos estes restos, vemos claramente outras dinâmicas que ali nos mostram que aconteceu uma cidade. E vemos claramente também outra questão, por exemplo, e aqui acho que toda a gente conhece, quem é da Almada conhece este pátio, não é? Ali no Gijal, e ali do lado esquerdo, aqui não vejo a surgir no lado esquerdo, onde o João está a fotografar, vê-se ali e olha-se lá para dentro e há claramente uma evidência daquilo que se ocupado por desalojados, por sem-abrigo. E é muito interessante, porque nós estivemos lá a ver e vê-se claramente o sítio que foi ocupado por gente que não tem casa, porque ali viveu, e é extremamente interessante tentar perceber e tentar reconstruir esse cotidiano, e tentar perceber como é que esse cotidiano foi visto e foi assumido. Claro que fazer arqueologia de passado muito recente, esta arqueologia contemporânea, não vai nunca obedecer às metodologias que nós estamos habituados às coisas mais antigas. Foi uma das minhas grandes desconstruções mentais, foi tentar perceber como é que eu faria a arqueologia destes momentos mais contemporâneos, porque eu não posso entrar ali simplesmente e começar a contabilizar por tipologias quantas peças de roupa, quantas latas de Coca-Cola, quantas seringas usadas, quantos preservativos usados. Não, eu não posso simplesmente começar a contar isto. Isto tem toda uma dinâmica metodológica que não interessa tanto a quantidade, interessa sim a problematização sobre as ações e a problematização sobre as relações que ali são estabelecidas. Mais do que contabilização, mais do que tentar discernir isto, é toda uma lógica de pensar a sociedade no momento em que ela está a acontecer e de maneira que nós arqueólogos podemos olhar para ela. E muita gente me pergunta, mas isto não é um trabalho de um antropólogo? Também é um trabalho de um antropólogo. E quando eu estou a fazer isto, muitas das questões que se levantam são, só que eu cada vez vejo uma barreira mais ténue entre a arqueologia e a antropologia, mas isso provavelmente tem a ver com a minha formação inglesa norte-americana, que eu cada vez vejo mais uma barreira muito ténue que faz a separação entre elas e não vejo bem onde é que uma começa e a outra acaba e vejo que nós ambos problematizamos as questões sociais e que elas são super interessantes. Mas não é só, uma das coisas que o Cais do Gijal me tem ensinado a ver é muito isto que é a arte urbana, e eu tenho estado muito interessada nesta leitura arqueológica parietal nos últimos tempos, que é a maneira como estes grafites e como estas questões vão sendo, e aquilo que eu mais gosto é que nós vamos lá num dia, fotografamos, vamos no outro dia a seguir e já está algo diferente por cima. Portanto, é uma arqueologia extremamente dinâmica, ao contrário daquilo que nós estamos habituados a ver na arqueologia convencional, onde nós lá vamos, e a arqueologia convencional, esta é claramente, onde nós vamos e temos uma rocha que foi gravada ou algo que foi gravado há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, por aí adiante ou mais, ou no caso do Coa, ainda mais, que é o caso do exemplo daqui, e nós quando temos aqui é toda uma arqueologia dinâmica a acontecer em frente aos nossos olhos, onde nós temos que registá-la, senão ela desaparece. É uma arqueologia viva e não uma arqueologia, e é uma arqueologia onde os próprios agentes que a fazem ainda estão vivos, ainda estão a pensá-la, ainda estão a fazê-la. E claro que se olharmos para a arqueologia desta maneira, e se olharmos para as coisas arqueológicas, a Quinta do Arialva, lá embaixo em Cacilhas, deixa de ser um sítio morto, deixa de ser um sítio destruído,
passa a ser um sítio vivo, uma ruína com muito a dizer, porque cada vez que eu a visito eu vejo coisas novas, vejo grafites novos, vejo coisas a acontecerem de outra maneira, vejo mais uma evidência que alguém lá esteve, mais uma evidência de uma relação, e isto para mim fascina-me. Fascina-me no momento em que eu estou a ver algo a acontecer, e fascina-me no momento em que, enquanto arqueóloga, eu estou a ver efetivamente o mundo, as relações arqueológicas a serem construídas no momento em que eu posso gravá-las, senti-las, gerar emoções sobre elas, e claro, tal e qual como há 2000 anos atrás eu não vou conhecer os meus agentes, ou há 500 anos, ou há 100, ou há 200, é uma forma de dizer, eu não vou conhecer os agentes, eu não vou conhecer o indivíduo, não vou poder fazer uma microarqueologia, mas consigo de alguma maneira perceber como é que tudo isto se joga e se consegue. E claro que esta tem sido uma das minhas dinâmicas preferidas, aqui embaixo na Romeira, ao pé da Rosário de Meireles, uma artista maravilhosa que faz arqueologia todos os dias, e acho que ela própria ficou fascinada com isso. Ela própria faz arqueologia todos os dias, ela própria mostra as relações, sobretudo ao representar aquelas pessoas que ela própria diz, os habitantes de Almada que por norma não têm voz. Esta subalternização que por vezes é esquecida, estas pessoas que não têm cara, e ela representa-as e faz com que elas, até aquele edifício ser pensado novamente, ser pintado, ser reconstruído, até ser aqui posto uma casa de habitação, ela própria faz relações arqueológicas e demonstra-os. E como isto já vem sendo longo, eu considerei muito se haveria de pôr aqui esta fotografia ou não. E confesso que há meia hora atrás, antes de iniciar esta relação, porque eu pensei em arqueológicas num dos sítios que mais emoções geram, que são os cemitérios. E penso seriamente, porque eu conheço e conheço a forma como eles são pensados e discutidos. Eu nasci aqui, não é? Eu nasci no velho Hospital de Almada, portanto, onde hoje é Santa Casa Misericórdia, e penso claramente que até que ponto é que eu própria, às vezes, e tenho arqueólogos que me dizem, então, mas tens que tentar um afastamento. Tu, para fazeres arqueóloga, tens de alguma maneira já não estar ligada emocionalmente às coisas, e eu discordo completamente. Eu acho que é outro tipo de arqueologia. É outro tipo de arqueologia não clássica, não convencional, mas onde aquilo que nós somos, as nossas relações e as nossas vivências, é parte fundamental desta interpretação do passado e desta maneira como nós sentimos os espaços. E eu tenho nos cemitérios de Almada, meu pai está enterrado num deles, e a maneira como eu reajo a estas emoções podem de alguma maneira fazer com que uma nova arqueologia, aquela que para mim me interessa e que mostra que nós não podemos desligar as pessoas dos sítios, nem desligar as emoções. Eu sinto isto, por exemplo, quando visito um dos meus sítios preferidos em Almada para pensar arqueologicamente. É um sítio que muitos almadenses não conhecem, isto é maravilhoso, que é o Pátio dos Papagaios. E o Pátio dos Papagaios é um daqueles sítios que a maior parte dos arqueólogos não fazem, dos arqueólogos nem sequer sabe que existe, a maior parte dos almadenses nem sequer sabe que existe, e porque aconteceu um evento ali muito interessante, onde os papagaios e crianças que ali estavam a brincar a lançar papagaios. Registou este momento. O momento não passou incólume, não passou sem mais nem menos, e houve uma tentativa mesmo da própria memória de ser preservada nestes sítios. E isto não acontece só com as crianças, ou não acontece só com os cemitérios, ou não acontece só nada. Uma das situações mais importantes que eu acho um dos personagens mais interessantes nesta cidade é, eu já nem sei, ele do ano passado estava vivo, eu este ano nem sei, mas a dona do ano passado fez um post nas redes sociais a dizer que ele ainda estava vivo, que é uma das mascotes da cidade, que é o ladrão, ou neste caso chama-se não, mas é o ladrão. E quem o sabe, quem viveu nesta cidade, é uma criatura que está a criar sempre relações com toda a gente e conhece toda a gente. E eu por acaso não tive tempo de fotografar, mas quem tiver atenção pelas paredes da cidade, há grafites, alguém grafita nas paredes como uma assinatura, aquela imagem estereotipada ou estilizada do ladrão pela cidade toda. Aquele comediante, o Batáguas, que fez um vídeo que tornou-se viral nas redes sociais sobre quando ele convidava a Madonna para vir para a Almada, é interessantíssimo porque ele mencionou este cão. E é fundamental como é que ele se torna, como este animal se torna uma figura fundamental das relações que deixam evidências materiais ou que deixam evidências nas paredes da nossa cidade e mostrar como é que as pessoas e todas elas se relacionam. Que há uma página na internet, há uma página das redes sociais sobre ele, tem cerca de 5 mil seguidores. Portanto, é interessantíssimo ver como é que não são só os agentes humanos, mas os agentes não humanos que fazem com que esta cidade e estas relações arqueológicas se gerem também. E vou terminar com uma fotografia que eu adoro,
Eu adoro esta fotografia, foi tirada dentro da escola do Cacilhas Tejo. Quando nós entramos, eu moro aqui ao pé, então quando nós entramos dentro da Cacilhas Tejo, e eu só lá entro em dia de eleições, confesso, só quando lá vou votar aqui entro, mas outro dia nas últimas eleições entrei e em vez de voltar para casa decidi dar uma volta pela escola. Decidi ver a vivência, o espaço e tudo. E nós quando chegamos a uma zona da votação, há uma zona onde nós vemos uma das antigas chaminés da fábrica de tijolo, da antiga fábrica de tijolo e talha aqui da Quinta da Alegria. E é interessantíssimo ver como uma questão que nós entendemos como patrimonial, uma questão onde nós percebemos as relações entre as pessoas, as coisas, não está ao alcance das pessoas. E tentar, de alguma maneira, metaforizar ou tentar perceber como é que nós lidamos com o património, com este património mais recente, mas algum deles já esquecido, já olvidado da comunidade. As pessoas passam aqui pela Quinta da Alegria, passa-se ali embaixo pela estrada ao pé da Lisnave, passa-se por isto tudo. E é uma maneira que nós nem notamos, nem sentimos, nem de alguma maneira conseguimos chegar a este espaço. E os milhares de alunos que passam pela escola Cacilhas Tejo, provavelmente nem sequer têm noção do que é que ali estava, nem sequer têm noção disto tudo. E eu tenho, se calhar, vindo isto, eu recentemente estive num grupo de debate, que é como é que nós levamos este sentimento do que é o património, do que é o passado e do que é a maneira como nós geramos relações entre as pessoas e as coisas às comunidades mais jovens. E quando os próprios alunos da Cacilhas Tejo têm isto ali ao lado deles e nem sequer sabem o que é, e eu sei que, por exemplo, o centro tem feito um esforço enorme nesta situação de levar às escolas e levar tudo e tentar de alguma maneira as comunidades mais jovens a perceberem o património, mas é uma coisa tão simples, é uma simples chaminé que está ali tão ao lado deles e se calhar eles passam por ela e aqueles milhares de alunos naquela escola passam todos os dias por ela e não a sentem como parte deles, como parte integrante da cidade deles. Se calhar até a desconhecem, não fazem mais pequena ideia do que aquilo era. E é interessantíssimo nós tentarmos perceber ou tentarmos de alguma maneira, eu não quero dizer a palavra educar porque me parece muito, muito forte, mas de alguma maneira sensibilizar ao tudo, como é que algo que está tão próximo, nós pusemos uma barreira física e de repente fica tão longe, e de repente nem nós próprios conseguimos conceber como é que algo que nós vemos todos os dias é parte integrante daquilo que somos nós. E acho que já foi mais. Obrigada a todos. Bem, agora está aberto o espaço de debate. Se alguém quiser colocar alguma questão, algum comentário. Acho que... E eu sei que é algo muito novo e muito estranho, portanto pode não haver vontade de gerir nada, que é algo muito diferente. Também pode ser o contrário, como é novidade, muitas perguntas para esclarecer, não é? Eu não sei se... a Eva... Sim. Eu gostaria de dizer que numa certa maneira, a sua conferência deixou-me um pouquinho perplexa. Eu gosto de tudo isto e eu sou antropóloga, não? Então, estas coisas, este tipo de pensamento é familiar para mim, não? Embora com algumas outras conotações numa abordagem antropológica apareciam mais as pessoas e conversas com as pessoas e participar mesmo nos eventos, etc. E a Tânia vê o que resta, o que fica do dia seguinte, não? Depois da festa, depois do acontecimento, etc. Mas antes de ouvir os seus raciocínios, não? E já ouvimos coisas parecidas do João no início deste ano. Ao menos só se estraga uma casa, é. Antes nunca tinha-me passado pela cabeça ligar estas questões à arqueologia. Não? E eu estou muito interessado em saber o que os arqueólogos que fazem arqueologia tradicional pensam sobre isto. Gostaria de saber, por exemplo, a opinião do Jorge sobre isto. Lembro-me que o Jorge, quando visitamos a sua última escavação da Quinta do Rochinol, encontraram e também registraram
um prato de plástico, uma caneta, não? E que isto entrou também no seu relatório, então isto aqui já há uma certa ligação, mas gostaria muito de saber também a tua opinião sobre este tipo de aproximação, digamos assim, não? Pois é, a questão dos cidadãos. Eu não vejo isto tanto como uma questão de antropólogos e arqueólogos, mas é também. Mas e os cidadãos? E as pessoas que fazem a festa e que deixam o lixo? Não pela festa, nem pelo lixo, mas o que é que elas pensam sobre tudo isto? Eu vejo alguns sinais, não muitos, infelizmente, mas vejo alguns sinais, de aproximação ou de atenuação das fronteiras não só entre as ciências, e por vezes são os maus sinais, que é, como há aqui esta fronteira, vamos criar ainda uma ciência mais pequenininha para separar ainda mais. Pronto, é uma forma de aproximação que afasta. Pronto, com a hiperespecialização acontece isso. Mas também vejo outros sinais que aproximam mais ciências, não só na colaboração, e, portanto, estabelecem mais um contínuo entre as ciências e não há aquela divisão tão grande, e há uma colaboração, uma compreensão também daquilo que o vizinho faz, o vizinho cientista, mas também há sinais, infelizmente não muito frequentes e nada discutidos, entre a aproximação dos cidadãos e tudo isto. Por outro lado, o próprio questionamento de será que a ciência é uma coisa assim tão afastada do dia-a-dia das pessoas? As diversas ciências, a não ser na alta especialização de utilização de algumas ferramentas, as pessoas em geral não fazem coisas muito semelhantes, não temos no fundo todos o mesmo método. O método científico não é semelhante ao arqueólogo, ao antropólogo e à pessoa que bebe umas bebidas no fim de semana. Não haverá aí um método científico relativamente comum, coisas muito fortes comuns e que nós precisamos de descobrir, em vez de estar constantemente, como se ouve muitas vezes os cientistas dizer, não, os cientistas chegaram para afastar o senso comum, que é uma coisa horrível. Uma coisa pedante, altamente pedante, e eu acho que é altamente cortante. Portanto, eu vejo mais esta interessantíssima provocação da Tânia Casemiro, que não é só uma provocação, mas eu estou a provocá-la com esta história de chamar provocação, porque eu acho interessante. Eu acho como para chamar a atenção para estas coisas. Acho que esta intervenção chama a atenção para isto. E diz, desde o princípio, sinceramente, eu ainda estou à procura. Portanto, estou aqui um bocado a olhar para um lado e para o outro e a pensar como é que se liga, como é que não se liga, para fora. Acho que há aqui muitas coisas para puxar. E há muitas coisas que estão a ser mudadas. Eu lembro-me de um texto do Bernal, um antigo cientista que também escreveu a história da ciência. Ele dizia assim, sim, esta história da ciência ter começado a separar-se da filosofia, ter-se começado a separar do dia-a-dia das pessoas a partir do século XVII, sobretudo a partir do século XVII, isto pode ser apenas uma necessidade da intensificação da profissão. Mas eu penso que no futuro, ele dizia isto nos anos 60 ou 70, eu penso que no futuro há grandes condições para que tudo se une outra vez e todos somos cientistas e todos somos cidadãos e por aí fora. Eu gostei muito disto. Não sei se responde, se querem dar mais, não sei como é que vamos... Não, podes responder já, sim. Então, é assim, pronto, eu também estou à espera da resposta do Jorge, mas isto não quer dizer que os arqueólogos, não quer dizer que os arqueólogos não registrem as coisas contemporâneas. Felizmente nós já não estamos nessa, grande parte de nós já não está nessa fase. Nós já estamos todos naquela ideia de que nós temos que registrar, porque nós sabemos que o que estamos a descartar agora não vai catar para o futuro, ou quando andamos fora. A ideia de, há uns anos, escavarmos uma vila romana e a faiança ia toda para o lixo, isso já não existe, felizmente, não é? Ou pelo menos cada vez existe menos essa ideia do descartar. E felizmente, eu sei que a maior parte dos arqueólogos já registram as coisas contemporâneas. Alguns deles, o que é muito contemporâneo, não. Ou seja, eu ainda vejo muitos a sentir que eu entro num edifício,
Se eu começo a escavar e ali nas primeiras camadas eu tenho coisas do século XX, eu vou guardar. Agora, aquilo que lá estava dentro do edifício não é considerado arqueológico, é para o lixo, porque portanto, a minha insistência de ter, por exemplo, arqueólogos, quando alguém compra uma casa e a casa tem um recheio, e a ideia de ter lá arqueólogos a assistirem a esta forma de... à maneira como o lixo, como o recheio da casa vai sendo retirado, é uma preocupação que eu tenho e que transmito, mas que nem sempre é bem-vinda. Portanto, o registro nem é esse. Agora, muito diferente do registro é o pensar. É o pensar que... Eu ainda hoje, eu às vezes rio, e estão aqui alguém com quem eu já... Está aqui gente com quem eu já tive esta discussão, que é, nós nem sequer sabemos bem se a arqueologia é uma ciência ou não. Porque nós ainda estamos nessa fase de discutir se é uma ciência, se é uma disciplina, que tipo de ciência é que é, como é que isto funciona. Então, nós próprios ainda temos às vezes eu acho que é uma ciência, mas tenho dias em que tenho dúvidas. Portanto, também, e se é uma ciência, chega a quem? Isto é uma coisa que me assusta muito. Nós tentamos falar muito de ciência cidadã, como é que vamos os cidadãos à ciência e como é que vamos falar isto tudo, mas na verdade é só para alguns, não é? É só para meia dúzia de privilegiados, nós sabemos disto. Quantos de nós é que nos preocupamos? Quantos de nós é que temos tempo? Quantos de nós é que podemos tirar? Quantos de nós é que podemos tirar tempo para pensar o que é isto de ser científico? Quantos de nós é que podemos pensar, gerir que todas as relações que nós estamos a fazer vão ter um impacto e vão dar resultados? As pessoas que vão para o Ginjal e levam uma garrafa de cerveja ou levam um copo de cerveja e acabam de beber e deixam lá o copo, quantas delas é que têm noção que aquele copo representa algo mais do que elas próprias a beber uma cerveja ao site na sexta-feira à noite? Quantas delas é que têm noção que há toda uma, se nós pensarmos então de onde é que vem a cevada que faz a cerveja até o momento em que eles bebem, há toda uma globalização à escala que gera, não é? Mas como é que nós pensamos isto? A maior parte de nós ainda não tem preocupações ecológicas, como é que nós gerimos isto? É muito interessante perceber, e é isto que eu às vezes tento, como é que as pessoas veem o passado. Eu sou arqueóloga, a minha filha tem 11 anos, e ela vive numa casa de arqueólogos. Eu pergunto muitas vezes como é que ela sente a arqueologia, como é que ela sabe, e acho que aqui a Valgueira Elizabeth, por exemplo, conhece, ela era uma miúda toda cheia de desniga há aqueles anos e dizia coisas, mas ela própria ainda há uma certa dificuldade em perceber como é que a arqueologia vai moldar a vida dela, como é que vai sentir a vida dela. Ela própria sente isso. Como é que as pessoas sentem a arqueologia? Como é que os não-arqueólogos sentem a arqueologia? É interessante que nós estamos todos aqui, mas a maior parte de nós aqui somos arqueólogos ou sentimos a arqueologia de uma maneira muito especial. E como é que isto se gera? Como é que isto se faz? Como é que nós chegamos às pessoas? Vamos às escolas? Isto não é uma boa questão, Elizabeth. Como é que vocês vão às escolas muito? Vocês falam da Almada, mostram os museus, mostram estas questões todas, mas vocês ainda não começaram num ponto onde estão a abordar a arqueologia contemporânea. O que eles sentem, eles estão numa escola e vocês ainda não lhes conseguem dizer isto que vocês estão no sítio onde vocês estão, isto que vocês estão a fazer é arqueologia. Este edifício é arqueológico. As relações que vocês estão a gerar aqui são arqueológicas. Nós ainda temos uma certa dificuldade. E eu acho que é esta a grande provocação, não é? É esse o grande desafio, é como é que nós vamos pôr a sociedade, como é que nós vamos desconstruir um raciocínio que durante anos diz que a arqueologia é uma coisa velha, antiga, que toda a gente já morreu, e como é que nós vamos passar quando a maior parte dos arqueólogos têm dificuldade em entender isto. Já não a negam, mas têm dificuldade em entendê-la. E não sei se já me estica demais, mas pronto. Não. Agora passo a palavra ao Jorge, sim. Olá, boa tarde a todos. Eu sinto-me aqui um bocado numa posição, estão-me a colocar numa posição complicada, defender a posição dos arqueólogos. Eu também não represento ninguém, represento-me a mim próprio, e eu próprio também tenho uma formação um bocado esdrúxula do ponto de vista dos arqueólogos, porque a minha formação é em antropologia também. E portanto vivo um bocado também e sinto bastante esta interligação entre o campo da arqueologia e o campo da antropologia, e tal como a Tânia sente a necessidade de muitas vezes de desconstruir certas coisas e de parar para pensar em relação àquilo que é o objetivo do nosso trabalho, eu sinto isso e penso que todos os arqueólogos também, num momento ou outro da sua carreira, sentem. A própria Tânia diz que nos últimos anos mudou drasticamente a perspectiva que tinha daquilo que era o seu trabalho. Não é? Isso acho que acontece com toda a gente, a não ser aquela gente que infelizmente está tão assoberbada com o dia-a-dia
do trabalho que lhe cai constantemente em cima, que não tem tempo a pensar nessas coisas, não é? Isso acontece, infelizmente, também com muita gente e, portanto, nem sempre se pensa nisto, assim como nem sempre se pensa também na relação daquilo que é a nossa atividade profissional com o Pedro disse, em termos mais gerais, com os cidadãos no contexto dos quais nós vivemos e de que nós fazemos parte também, não é? E com as escolas e com os conhecimentos que se transmitem, etc. Não é? A Tânia, de facto, como é hábito, e já fez isso em vários momentos diferentes na sua carreira, desconstrói aqui muita coisa, não é? E olha para coisas que se olhava com uma ideia mais ou menos já estruturada e feita, e ela olha para elas de uma maneira diferente e constrói um olhar que é muito próprio dela, e acho que faz muito bem, tem construído uma carreira que se distingue precisamente por isso, e agora está numa nova fase desse olhar muito particular que ela tem. Né? A minha questão aqui no meio disto tudo é, tal como a Eva também já manifestou, é que quando a gente transporta o objeto daquilo que é a nossa atenção para a área das relações sociais, fica muito difícil depois perceber se isto ainda é arqueologia ou se isto já é uma mescla de arqueologia com antropologia, também com os pingos de sociologia. Quer dizer, há uma série de ciências sociais que se interligam aqui, e penso que o que se pode concluir, talvez de mais interessante disto tudo, é que de facto, ao incidir sobre realidades que são super complexas e que têm a ver com a interação social, e neste caso, no caso da Tânia, até vai para lá da interação social humana, porque envolve outros agentes não humanos, agentes físicos, mas não animais, não é? Isto é um campo tão complicado e tão complexo que provavelmente só poderá ser devidamente tratado e interpretado de uma maneira multidisciplinar, ou seja, não por um investigador, seja esse investigador, chame-se esse investigador o arqueólogo, ou antropólogo, ou sociólogo, mas provavelmente por equipas que, com diferentes formações e diferentes formas de abordar os assuntos, os possam em conjunto analisar, interpretar e tentar chegar a alguma conclusão, não é? Porque se calhar o que se está a ver é que passa um bocado aquela fase, também já se nota na arqueologia, já é muito difícil às vezes em certos sítios arqueológicos termos apenas um único arqueólogo a trabalhar nele e a interpretá-lo, porque no meio de um contexto pré-histórico muito específico, às vezes também tem outros níveis históricos sobrepostos ou pré-históricos, e portanto esse especialista já não é a pessoa adequada para os ler e para os interpretar, não é? Mas aqui neste caso, principalmente se nós vamos para os contextos presentes, em que nós, para além de termos a realidade física das ações, temos os agentes também. Foi por isso que a Eva também estava a chamar a atenção, é, nós temos as ações e os resultados das ações, mas aqueles agentes, se alguém lá teve ontem à noite, nós ainda podemos falar com essa pessoa, ou ainda podemos esperar que ele volte lá hoje, e se quisermos vamos interagir com ele, vamos tentar perceber o que é que conduziu a aquela situação que nós depois, no dia a seguir, fomos ver e constatámos, não é? E isso tudo, de facto, se calhar, o que pede é um olhar científico diferente, mais abrangente, e onde se esbatam um bocado as fronteiras entre várias especialidades. O problema é que isso é um bocado exatamente o inverso daquilo que se tem feito nos últimos anos. É porque nos últimos anos cada área disciplinar procurou ocupar o seu espaço, não é? Definindo essencialmente um objeto e definindo uma metodologia que tentou sempre apresentar como particular e única, e por isso é que justificava que certos trabalhos fossem feitos por um arqueólogo e não por um historiador, ou por um sociólogo, ou por um antropólogo. O antropólogo fez o mesmo, o sociólogo fez o mesmo, e todas as áreas disciplinares, também para justificar a sua própria área de intervenção profissional, andaram num caminho de se auto-justificarem, não é? De definirem muito bem, ou procurarem, tentarem definir de uma maneira muito perfeita, digamos assim, aquilo que é o seu objeto,
e apresentarem a sua metodologia como diferente e autónoma relativamente a outras. E se calhar o que nós precisamos é precisamente um caminho contrário, não é? Que é percebermos que há objetos que podem ser partilhados por várias áreas disciplinares e há metodologias que são também elas comuns a várias áreas disciplinares, com as suas especificidades, mas que se calhar teremos que olhar para estas coisas aqui de uma maneira diferente e conseguir encontrar aqui maneira de trabalhar em conjunto pelos investigadores, mas também cada vez mais interligando os investigadores com o contexto social de onde eles saem e no seio do qual eles vivem. Não é? Eu concordo que eu tenho mais dúvidas do que certeza. E tenho a certeza Pois, que eu consigo exatamente. fazer estas coisas sozinha, não é isso. Mas eu já não acredito em trabalhar. Eu não sei como é que se trabalha sozinha em arqueologia, não sei. Portanto, alguém acha que é possível, mas eu não sei. Pronto, cada vez tenho mais dificuldade em perceber como é que alguém consegue trabalhar sozinho. Portanto, mas isso... Não sei se alguém quer... Sim, temos o Francisco e a seguir temos a Eva. Olha lá, eu aquela música dos chutes e pontapés, que é não sou o único a olhar para o céu. Eu agora posso dizer, já não sou o único a olhar para o lixo, porque eu adoro lixo. A Elizabeth sabe, eu tenho que fazer um esforço engraçado para não me tornar acumulador, porque eu gosto muito de lixo. E de facto, esta é isso, eu fico contente, porque no final não sou o único. E porque de facto isto levanta, não especificamente, então eu vou conhecendo assim por altas coisas, as ideias e os projetos neste nível da Tânia. Há tempos, por exemplo, fui dar um passeio com o meu filho, fomos até à praia do Meca pé, pela areia, e foi muito engraçado, encontramos uma garrafa, eu até falei em ti, porque encontramos uma garrafa de vinagre, que já não existe, mas que eu lembro quando era miúdo, havia aquelas garrafas de vinagre, e estava cheia de concreções e de bichinhos que tinham dado. Pois olha, estás a ver, isto aqui é uma arqueologia, que é uma garrafa de vinagre com 30 anos. E de facto eu tive essa percepção, eu olhei para aquilo e tive aquilo fez-me ali umas coisas. E eu não sou arqueólogo, portanto, posso estar à vontade, eu não falo com os arqueólogos, mas não sou arqueólogo. Mas, e estas questões, ontem, por exemplo, passei uma situação que parecia que foi de propósito. Ontem fui visitar um espaço que eu não conhecia ao interior, que é uma quinta que fica ali quando estava a Porto Pernambuco, que é a Quinta da Azanha, e que pertence à Misericórdia, e que há interesse, pronto, querem saber, enfim, é uma possibilidade de fazer ali alguma coisa, em termos de levantamento, etc. Então, deparei com um edifício todo vazado e completamente atolhado, que eu chamo, em boa linguagem científica, tralha toda a espécie. Era um misturário de tudo quanto é, desde televisões, enfim, tinha tudo, móveis, roupa, tudo. E a primeira sensação que a gente tem é assim, realmente a primeira coisa a fazer é tirar isto tudo daqui, para poder fazer um levantamento, não é? Mas ao mesmo tempo você percebe, mas isto está aqui porque alguém aqui pôs isto, não é? E o que é que leva uma pessoa, tem que ter um espaço, que é um espaço até com alguma, devia ter alguma nobreza, um edifício, mas está cheio de tralha, porque aquele espaço ficou desocupado e como tal foi ocupado pela tralha. Que alguém lá pôs, intencionalmente, como é óbvio. E isto realmente, estas questões interessam muito, e mesmo ao nível que eu tento trabalhar mais e refletir um bocadinho mais a questão do lixo, das coisas que aparecem na praia, não é? Nós chamamos da gandaia, que andar a pela praia ver o que é que lá está. Eu tenho fotografias, tenho imenso, perco muito tempo da minha vida a fazer olhar para a questão da praia, e os lixos que vêm, e as cordas, enfim, eu tenho este problema com o lixo, porque gosto mesmo do lixo. E outra parte que também tem muito a ver com, que eu acho que tem alguns pontos de contacto com esta reflexão, e que tem a ver com esta coisa, esta tendência que eu acho que muita gente tem nestas áreas do património, que é o valorizar determinada coisa porque é muito, pronto, porque é histórico, e porque é muito esteticamente agradável, e porque é muito românico, ou porque é manuelino, não sei o quê, e depois desvalorizar tudo aquilo que não é bonito, que não é esteticamente agradável, que destrui o património. Mas no fundo isso é que é a nossa própria história, não é? Eu olho para as faço visitas guiadas muitas vezes, não é? Olho para as paisagens e reflexo sobre as paisagens. E, por exemplo, imagino um caso que aqui em Almada que nós trabalhamos, que é o nome de Carta do Património, a Charneca da Caparica, ou a Costa da Caparica, que é o melhor exemplo, Costa da Caparica, que é um exemplo absoluto de desordenamento do território e que envolveu tudo, inclusive tirar olhos. Assim, aquilo tem um valor intrínseco, não é? Porque a história aquilo conta a história da Almada, e a história da Costa da Caparica é aquele caos urbanístico que ali está. Portanto, essa ideia é tal coisa, pode não gostar, mas o que é facto é que aquilo é tão importante como o pacote de leite.
Aquilo é assim porque não podia ser de outra maneira, não é? E fazer a história, isto não podemos. É que há muito esta tendência, quer dizer, não é uma tendência tanto dos cientistas, mas mais até dos políticos, dos autarcas, que é um bocadinho fazer aquelas Disneylândias, tipo Hobbit e tal, e as coisas, as maravilhas, quer dizer, isto é que é património, isto é que é história, isto é que é bonito. Tudo o resto não interessa nada, que a gente vai consumir, é um bocado essa ideia do que é consumido hoje, e que é o ciclo da sociedade onde nós vivemos, os carros onde nós andamos, o lixo que nós fazemos, isso não interessa nada, porque isso não é bonito. O que é bonito é qualquer coisa que nos transcende e que nós queremos um mundo ideal para as coisas bonitas e para aquilo que é património, para aquilo que é ciência, para aquilo que é história, para aquilo que é arqueologia. E pronto, eu só que não queria só partilhar esta minha concordância de alguma forma com esta abordagem, pronto, e perceber que de facto fico contente por perceber que há aqui um caminho qualquer, embora muito estreito e com muitas curvas, em que há espaço para esta reflexão sobre esta questão, sobre estas questões que ligam a história e o património e a arqueologia, neste caso, àquilo que são os vestígios materiais e não só, e até também vestígios sonoros, vestígios visuais, luz, enfim, tudo isso faz parte de um universo que eu acho que é interessante e fico muito contente, e acho que aqui também um bocadinho puxando a brasa que a Centro de da Almada, acho que para o Centro de da Almada é uma honra, não é, ter este assunto, não é este em particular, mas ter este assunto a ser debatido aqui numa das nossas conversas, porque isto é que dá, de facto, dinâmica, é que alguém trazer coisas novas, não darmos sempre a contar as mesmas histórias e bater sempre na mesma tecla. Acho, parabéns, gostei imenso e espero que possamos continuar este caminho de encontrar estas arqueologias escondidas. E pronto, e calmo, e não vou dizer mais nada, portanto também vou ter que sair daqui um bocadinho. Muito obrigado. Eu também vou ter que ir dar comida aos meus filhos, portanto, estás a ver, não há problema. Não sei se agora tenho que responder primeiro ao Francisco ou ouvir primeiro a Eva. Não, quer dizer, o Francisco eu e o Francisco às vezes falamos sobre todas as coisas e mais algumas. E sim, eu noto muitas vezes isto em Almada, que nós temos estes edifícios, estes sítios e estas coisas onde nós passamos. E curioso, não conheço essa quinta, que tu foste ver, mas é interessantíssima, dá-me mesmo essa vontade de ir lá vê-la. Dá para entrar ou temos que pedir autorização? Opa, assim, para já, assim, eu consigo a autorização, que eu espero lá voltar, entretanto. E depois então, digo, quando voltares, manda um SMS. Não me esqueço, de certeza. Ontem veio aqui o nosso arquiteto residente, que é o Rui Pinto, para amanhã na próxima leve. Ok, ótimo. Agora passo a palavra à Eva, sim. Obrigada, Mariana. Tenho 3 coisinhas. Uma é que, quando o Francisco falou, lembrei-me da... Consegues perceber? Sim. Lembrei-me destas fotografias, a Tânia mostrou da Google, da Almada. E lembrei-me que num dos meus primeiros textos que escrevi sobre Almada, isto era numa altura em que a Câmara começou fazer tentativas do turismo e os primeiros filmes do turismo sobre Almada. E era neste género, como estas fotografias, não? E era uma coisa, no fundo, estas imagens é como alguém finta, mostra só uma parte. E as coisas que se acha giro e o resto, que é a maioria, por exemplo, todos os prédios, e muita coisa que faz o dia a dia das vivências em Almada, está completamente fora. E só alguns artistas com pequenos filmes, acho também o Blaufuchs fez uma vez uma pequena metragem em Almada, elas usam estas outras imagens e fazem coisas muito giras com elas também, não? E isto é uma coisa. A outra coisa é que o Jorge disse que esta observação, que as disciplinas cada vez mais se tentam de afastar uns dos outros para legitimar a si próprios. E o que pode ter a ver com as questões do financiamento, não? E da legitimação da própria disciplina. E isso
faz-me pensar duas coisas. Uma é que acho interessante como a Tânia consegue ter outros projetos de outros tipos. Também seria interessante saber como ela consegue depois também isso. E também pensei que como nós temos como associação uma certa liberdade. Também precisamos de financiamentos, claro, não? Mas temos uma certa liberdade também de pensar e de trabalhar e discutir não só numa disciplina, não? O Centro de Arqueologia da Almada tem gente de muitas profissões, não? E também isto também pode ser sempre uma riqueza na própria associação ter debates interdisciplinares, não? E uma outra liberdade, já agora, Jorge, é que temos quando somos reformados. Já não estamos como já não estamos, temos de submeter-nos a certas lógicas das instituições e decidimos continuar a trabalhar nas nossas disciplinas e pensar e fazer as nossas coisas e discutir, etc, etc. Isto quer dizer, em qualquer situação em que nos encontramos, o que vale sempre é encontrar espaços de manobra, não? Para tudo isto. E no fim, uma pergunta à Mariana. A Mariana que está a estudar arqueologia e como ela como consegue ligar as coisas de Tânia fala com os conteúdos do estudo. Se há qualquer coisa na universidade que pode fazer uma ligação ao que a Tânia diz, isto é só muito irritante, muito estranho para alguém que está a estudar. Irritante é uma palavra que ela traduz sempre mal. Quer dizer, mais intrigante. Acho também. Em alemão tem outros significados também. Sim, desculpa. Eu não sei, só posso responder a uma parte que é essa questão das agendas científicas. Não é? A pergunta à Mariana também estou curiosa, mas essa questão das agências científicas é assim. O que me paga o meu ordenado neste momento, o meu contrato até 2025, é um projeto que eu tenho que é a cerâmica portuguesa no Atlântico. Portanto, eu neste momento tenho um projeto sobre o comércio de cerâmica entre os séculos XVI, XVII, XVIII e tal, XIX um bocadinho, no Atlântico. E isso é aquilo que me dá. Isto eu faço nas minhas horas livres, não é? Todo este estudar arqueologia contemporânea e tudo, eu faço fora de horas, não tem nada a ver com aquilo que é a minha... E tenho que buscar. Agora, eu vou dizer a verdade, eu sou uma oportunista. Eu é assim, eu concorro a tudo, eu mando barra à parede de todo lado, eu tudo. E eu vou conseguindo financiamentos, mas isto é por verdade. Eu consigo muitos financiamentos norte-americanos, já da Alemanha, já da Inglaterra, já de não sei o quê, onde 1000 libras aqui, $1000 acolá, $5000 acolá e não sei o quê, eu vou mandando estas coisas e eu vou tendo financiamentos para viagens, para apresentar, para ver coisas, para publicações e afins. Mas eu sou uma oportunista. Eu tenho que ser a verdade, eu mando barra à parede e eu concorro a tudo. Umas caem, outras perco. Mas se eu ganhar 50% daquelas 10 que concorro, já tenho algum dinheiro para fazer esta mas tipo dá de muito trabalho estas candidaturas. Pois dá, mas olha, pronto, é verdade. Mas agora quero ouvir a Mariana. Ok. Então, eu acho que, de certa forma, as coisas que a Tânia aqui apresentou são um bocado estranhas, mas também eu acho que foram mudando ao longo do tempo. E mudar ao longo do tempo é mais no sentido, tal como ela própria disse, que foi mudando a sua própria maneira de ver, também os próprios conceitos. Porque eu lembro-me, por exemplo, quando andava no meu primeiro ano, sempre aprendi que a arqueologia era uma disciplina científica que estudava as comunidades humanas do passado e recorria para isso à cultura material. E a cultura material era propriamente a cerâmica em si. Já era assim, já era a cerâmica, lá está, a cerâmica contemporânea já era estudada, não é? Mas, por exemplo, lá está, no meu primeiro ano eu sempre olhava para a arqueologia contemporânea assim como uma coisa de ontem, como algo assim, não digo bem inútil, mas como algo do porque é que se vai guardar isto?
E, e depois, e acho que a ideia fosse um bocado reconstruir, foi-se mudando um bocadinho, mas acho que mesmo assim, agora a arqueologia contemporânea, acho que mesmo assim não chega a uma lata de Coca-Cola, porque é estranho, acho eu, guardar uma lata de Coca-Cola, porque não sei muito bem, mas não sei muito bem explicar o porquê, não é? Só sei que é estranho. Mariana, é outra questão que nós temos que repensar, que é essa questão do guardar. Quando nós falamos em arqueologia contemporânea, nós não vamos guardar tudo. Há uma grande diferença entre o guardar tudo e o ter consciência do que é que tem que ser problematizado. Eu, no outro dia, alguém me fazia assim a pergunta: mas todos agora guardamos tudo, vamos escavar tudo e guardamos tudo desde um até ao Neolítico? E a resposta foi: não, eu não vou guardar tudo, se calhar não vou guardar todas as latas de Coca-Cola deste planeta, não fazem sentido nenhum. Mas, por exemplo, se eu fizer uma escavação no Largo do Carmo e tiver em contexto de 1974 e me aparecerem cápsulas, eu se calhar guardo-as porque têm um significado histórico. Portanto, não é a questão de guardar, é nós termos consciência, mais do que guardar tudo, do que é que tem que ser problematizado e da maneira como nós olhamos para aquilo que aconteceu ontem, há 2 dias, há 10 anos, há 10 mil anos, e temos consciência do que é que tem que ser problematizado e como é que a arqueologia pode dar respostas a estes comportamentos. Nós não, eu pessoalmente, isto é uma visão pessoal, nós não podemos pensar na arqueologia como algo que recolhe artefactos. A arqueologia não é isso, a arqueologia é algo que estuda relações, mas nós não temos que guardar tudo, nós temos que problematizar. Sim, e acho que agora, por exemplo, isto agora é mais como eu vejo. Se calhar agora para mim faz mais sentido guardar uma lata de Coca-Cola, porque se calhar daqui a 50 anos ou 60, se houver um arqueólogo, se calhar vai achar piada olhar para uma lata e perguntar para que é que isto servia, tal como nós agora olhamos para uma cerâmica qualquer e andamos a perguntar para que é que isto servia. Nessa lógica, acho que já faz mais sentido. E outra coisa também que a Tânia falou, que eu também achei muito engraçado, foi a história dos arqueólogos que trabalham sozinhos. E isso também acho que foi uma ideia que foi mudando ao longo do meu tempo da faculdade, porque eu acho que ao fim e ao cabo os arqueólogos acho que acabam por trabalhar sozinhos, porque têm o seu projeto de investigação, têm o seu material, mas depois acho que há sempre ali uma necessidade de contactar sempre com alguém, nem que seja, por exemplo, ou com um geólogo, ou com um físico para estudar, por exemplo, as pastas. Acho que agora já se está a pensar mais nesse aspecto da interdisciplinaridade da arqueologia, que a arqueologia, não, eu agora ia usar a ciência, não é bem uma ciência sozinha, mas, por é uma alguma ciência... razão muito estranha, quando estás a ser avaliada, para ter bolsas e tudo, os teus artigos sozinha têm mais valor do que os teus artigos acompanhados. Isso não O que é uma sabia. coisa muito, muito estranha quando queremos interdisciplinaridade e quando queremos colaboração. Porque eu acho que é daquelas coisas que se quer como uma ideia bonita, mas depois acho que se calhar na prática, acho que se calhar acaba-se na mesma por se trabalhar sempre num núcleozinho. E é mais ou menos assim que eu vejo, mas eu acho que é importante sim contactar com outras ciências, outras pessoas e também tornar assim, aproximar a arqueologia mais dos cidadãos também. É algo que eu, por exemplo, noto que agora nos últimos 3 anos, mais ou menos, foi mais ou menos assim que eu notei. Nos últimos 3 anos há assim uma forte implementação de nos projetos incluir a parte da divulgação. Por exemplo, na minha faculdade, quando se faz escavações, há sempre a preocupação de fazer um dia aberto, e o dia aberto é qualquer pessoa que queira ir ao local da escavação, chegar lá e ver as estruturas e tudo mais. E acho que era só isso. E achei muito interessante esta parte que faz pensar um bocado, não é? O que é a arqueologia e a maneira como é feita e como é praticada agora. Aquela primeira imagem do caixote de lixo, eu acho que é extremamente esclarecedora, porque dos locais, segundo eu percebo que não sou arqueólogo, nem nunca fiz arqueologia auxiliar, um dos locais onde os arqueólogos vão buscar muitas informações são as antigas lixeiras. Não é? Portanto, ali é uma lixeira que está a começar a receber coisas, mas que provavelmente não virá a ter grande sucesso no futuro, porque é que depois vai ser tudo despejado numa grande zona de aterro. Pronto, e aí sim, aí é a nossa lixeira, é a grande zona de aterro. Não sei se depois aquilo sobrevive, se não sobrevive. Mas não está ali sim uma alegoria, achei eu, uma alegoria
que tem que ser completada com outra coisa. É porque se as pessoas que produziram as lixeiras antigas achavam que estavam a mandar fora uma coisa que não tinha valor, as latas de Coca-Cola da época, no entanto, houve outras pessoas da mesma época que achavam que aquilo que elas fizeram devia ter valor, e então temos pedras tumulares e outros monumentos que está lá descrito, e às vezes com alguma falsidade, está descrito as grandes conquistas do senhor Tantos, os grandes êxitos da senhora Tantas, etc, etc. Portanto, também é de pôr em questão como a nossa sociedade está organizada, em que uns mandam para o lixo sem pensar que aquilo é ou não é importante, e os outros estão a pensar em estabelecer um testemunho que vai ficar para sempre, e são eles os únicos conhecidos dessa época. O que a Tânia disse agora, esta coisa de artigo que se escreve sozinha, o artigo que se escreve sozinha está mais valorizado, não? Sim, não, isso é verdade. Eu sei, a Tânia, eu vi a sua publicação no Facebook sobre isto. Sim. E fiquei também, sim, pensei, a Tânia queixou-se, não, sobre isto, e eu acho coração, não? Mas isto mostra, tal como a questão dos financiamentos e da interdisciplinariedade, etc., como a nossa atuação profissional está constantemente mudado, limitado, tirado-nos certas liberdades, e eu acho que se deve estar consciente disso e tomar, caso a caso, também a decisão. Aqui vou submeter-me, aqui tenho de ser oportunista e não tenho outra escolha do que, mas aqui tenho a liberdade de fazer uma coisa diferente. O mesmo se tenho uma outra desvantagem, faço isto, não? E isto, hoje em dia, tem cada vez mais a ver com éticas profissionais, não? Eu só queria assim acrescentar uma coisa ao que o Pedro disse a propósito de praticar arqueologia e de ser o lixo. Na realidade é um bocado assim, mais ou menos os nossos conhecimentos que nós sabemos das várias épocas é um bocado pelo lixo que as pessoas na altura deixavam, porque ou era, por exemplo, no caso da cerâmica, era, por exemplo, uma cerâmica partida, não queriam usar a cerâmica porque não tinha funcionalidade, nem dava para vender, então deitavam fora. E agora, quando vamos cavar um sítio, lá está. Há sítios em que encontramos essa tal cerâmica partida, ou seja, se as pessoas na altura tivessem levado essa cerâmica, se calhar nunca conseguimos ter descoberto naquele sítio que aquelas pessoas viveram ali. Claro que há casos em que encontramos as peças todas inteiras, mas o mais normal é encontrar o lixo que na altura as pessoas deitaram fora porque não tinha valor. Era só isso. Mas alguém tem alguma questão, dúvida, comentário? Beijinhos. Beijinhos. Muito obrigada. Obrigada. A sessão está encerrada, então beijinhos.